Você tem muitas Bíblias? Você lê a Bíblia todos os dias? Pastor Michelson, você lembra da sua primeira Bíblia? Lembro muito bem, pastor. Marcou minha vida. A minha também, eu tenho até hoje. Já até mudei de capa. E você, qual o valor que você dá à sua Bíblia? Você a lê constantemente? Hoje nós vamos estudar sobre a importância da Bíblia na vida cristã. Não saia daí. Olá amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Presente 7, no nosso canal de estudo da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina. Para nós é um privilégio saber que você está conectado conosco aqui no canal da Igreja das Mangueiras, também no canal Outra Leitura do nosso amigo Michelson Borges, e a Igreja de Quadra está transmitindo também. Então, você tem aí 3 opções por enquanto, espero que isso se expanda, como folhas de outono, que possamos espalhar a pregação, a palavra de Deus. Michelson Borges, pastor Michelson Borges. E aí, presente 7? Presente 7, pastor Osmar Borges. Que bom estar aqui de volta, né? Exatamente, os Borges. Ó, os Borges vão dominar o mundo, hein, Michel? Que bom, né, rapaz? Ainda bem que somos irmãos por parte de Adão, né? E de Noé também, né? E de Noé também, exatamente. né? Então... Olha que coisa maravilhosa. Um privilégio estar aqui com você. Já aí nós estamos hoje no nosso 5º episódio, né? O tempo passa muito rápido, né? E eu quero aproveitar para mandar um abraço, além das pessoas que estão conectadas aí no Outra Leitura e também no canal de Quadra, da Igreja Adventista de Quadra, mandar um abraço para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da cidade satélite em Natal, Rio Grande do Norte. Os irmãos estão conectados conosco. Que Deus abençoe a vocês aí poderosamente. Pastor Michelson, tem alguém que você quer mandar um abraço aí nesse episódio? Pastor, eu quero mandar sim, pessoal do IAESC, Instituto Adventista lá de Santa Catarina. Estive lá semana passada e fizemos uma programação ali muito abençoada. Então, meu abraço aqui para os alunos, para os professores, para os funcionários, direção. Que colégio abençoado aquele lá, pastor. Uma bênção, né? Seu filho está lá, né? Está lá, está lá. Que maravilha. Agora temos um motivo a mais, né, para também, de vez em quando, estar ali no colégio. Que bom, um abraço para vocês aí do IAESC. Bem, você já fez a sua assinatura da lição da Escola Sabatina? Estamos no novo trimestre, já na 5ª lição, e eu quero mostrar para você aqui a lição desse trimestre, para que você possa buscá-la na internet ou fazer a sua assinatura no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Vai ser uma bênção para você aí ter esse material. Você pode fazer uma assinatura anual e recebê-la trimestralmente. Ela chega sempre com antecedência. Pode ser que tenhamos algum problema aí com o correio, mas a CPB manda sempre com antecedência, né? E nós já estamos, Michelson, na 5ª lição. O tema geral está aqui, né? Crescendo em um relacionamento com Deus. Crescendo em um relacionamento com Deus. E o 5º episódio é maravilhoso, né? A gente deu uma introdução na lição passada e agora nós falamos sobre a Bíblia, né? Agora, como estudar a Bíblia? Como estudar a Bíblia é o nosso tema de hoje. Então, nós vamos fazer uma oração. Eu vou fazer a oração inicial, você faz a final. Combinado? Combinado. Quero te convidar, então, a fechar seus olhos, abrir o coração para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado pelo seu cuidado, pelo seu carinho e também porque o Senhor mandou essa carta, que é a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Abençoe o estudo de hoje. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então diz assim, Isaías capítulo 55, o verso 11, que é o verso para memorizar. Você deve estar acompanhando aí. Se você não tem a lição, pega a Bíblia e vai acompanhando na Bíblia. Isaías capítulo 55, o verso 11. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Nós estamos lendo aqui, a lição trouxe a nova versão internacional. Que coisa maravilhosa. Na semana passada, pastor Michelson, a gente viu que aquela história, a fábula da peneira, né? Que a palavra não volta vazia, mesmo que a gente não consiga levá-la em plenitude como nós gostaríamos, porque a nossa mente é finita, mas a peneira que é usada para carregar está sempre limpa, né? Você lembra da sua primeira Bíblia?
Pastor, não só lembro, como eu trouxe uma surpresa aqui É para o mesmo? pessoal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a surpresa, mas como o pessoal do canal Outra Leitura está acostumado, pastor, eu vou Uhum. manter aqui a boa Isso. prática de trabalhar um pouquinho com a ilustração da lição. Aham. Toda semana a CPB, né, ela tem esse plano aqui de ilustrar. Convida um desenhista. No trimestre passado foi o Tiago Lobo, que é o chefe de arte da CPB. Nesse trimestre é o Caleb. E aí nós temos um desenho. Algumas unidades de ação ou classes de escola sabatina gostam de começar por essa parte, né? Começa tentando interpretar o desenho, quais são as ideias. E se você prestar bem atenção, você vê que tem várias pessoas em volta da Bíblia ali. Tem um que está ali encostado na Bíblia, lendo com calma, quem sabe está fazendo seu devocional, né? Talvez na cama, lendo a Bíblia, primeira coisa do dia ou a última na noite, né? Tem um ali que está copiando a Bíblia num caderno, isso é uma prática bem interessante. Daqui a pouquinho a gente volta nesse ponto, que a lição trata disso também, Verdade. né? Copiar a Bíblia. E tem um outro com a lupa. Prestou atenção, percebeu ali? A lupa indica estudo, né? Algo detido, detalhado. Então, são formas de você estudar a Bíblia. E é importante também levar em consideração o seguinte: eu já vi algumas pessoas comentando, pastor Asmar, que mas são temas diferentes cada semana. Pois é, mas todos estão ligados ao tema principal, crescendo num relacionamento com Deus. Exatamente. É impossível, como cristãos, crescer num relacionamento com Deus se não lemos a Bíblia. Depois vamos ver sobre oração, sobre missão, testemunho, mas nessa semana e na anterior estamos trabalhando o tema das Escrituras Sagradas. Você me perguntou uma coisa interessante, pastor. A sua primeira Bíblia, se eu lembro, eu trouxe aqui. Olha só que coisa linda. Esta Bíblia aqui, não é esta aqui, né? A verdadeira está lá na casa da minha mãe. Foi um presente que meu pai comprou para ela na década de 80. E olha só que curioso, a pessoa que me doou essa Bíblia aqui, colocou aqui também o mesmo ano, 81. Eu tinha 9 anos de idade. Nós não éramos adventistas, né? Tínhamos uma outra orientação religiosa, mas um comportor, abençoados são os comportores, passou lá na firma do meu pai, ele tinha uma metalúrgica, e eu acho que esse comportor realmente foi um homem de Deus e muito persistente, porque meu pai era osso duro, para comprar qualquer coisa assim de vendedores, enfim, né? Não era fácil dobrar aquele homem. Mas ele comprou uma Bíblia como esta aqui, para presentear minha mãe no Dia das Mães. E foi uma bênção para a família, porque nós não tínhamos Bíblia. Essa foi a primeira. E eu me lembro, sabe, meus queridos, que para mim foi muito assim, marcante, né, na infância, porque essa Bíblia aqui, deixa eu abrir uma página que tem uma pintura aqui, ó. Ela tem pinturas clássicas, dos grandes pintores, né, renascentistas, enfim. E eu não sabia ler ainda, era pequeno, né, ou estava começando a aprender a ler. Eu folheava essa Bíblia para ver as ilustrações, né? E tem muita coisa bonita, tem umas de páginas inteiras, né? Como isso marca a nossa vida, né? Então, essa é a famosa Bíblia Ilustrada. Exatamente, né? E eu desenvolvi um carinho especial pela palavra de Deus, né? De começar, assim, nos primeiros anos, lendo. A minha mãe lia de vez em quando para a gente alguma coisa, né? Não conhecíamos muito a Bíblia ainda, enfim, mas foram os primeiros passos. Então, esta aqui, que foi um presente, eu guardo com muito carinho. Como é importante, né, ter a Bíblia em casa, lê-la, não só deixar lá enfeitando, né, a mesa de centro, como um amuleto, né? Como se fosse um amuleto, um elemento decorativo, né? Você tem que ler, tem que pegar a lupa, às vezes, né, ir lá e cavar fundo, buscar como pérolas preciosas, né, pastor? Maravilha. E você tem uma Bíblia dessa, diferente, assim? Posta pra gente aí no chat ao vivo qual o seu relacionamento com a Bíblia. Eu tenho uma coleção de Bíblia, eu tenho dezenas de Bíblias. Mas eu tenho uma que eu guardo com muito carinho, já até troquei a capa. Foi a Bíblia que eu recebi no meu batismo, há 40 anos atrás. Uma outra é uma Bíblia azul, que foi de minha mãe, essa Bíblia, de 1932. Então você deve ter também as suas Bíblias aí que você gosta. Eu geralmente troco a Bíblia quando ela começa a rasgar, soltar da capa, né? Eu pego uma Bíblia para ficar melhor apresentada. Essa aqui rasgou. Mas eu gosto tanto dela, porque é a Bíblia que eu uso para pregar, para fazer o reavivados, né? Dar estudo bíblico, está toda anotada. Eu vou contar um outro segredinho daqui a pouquinho também sobre essa aqui, ó. Eu tive que mandar trocar a capa. E aí coloquei uma de couro, e é a que eu amo. O segredinho é o seguinte, aqui em João capítulo 20, pastor, passa a mão aqui nessa página aqui, ó. Não está enrugada? Está enrugada. Toda enrugadinha. Por quê? Que benção isso aqui, né? Eu estava pregando sobre esse texto aqui, Pedro sendo restabelecido por Jesus ali no Mar da Galileia. Eu estava pregando no Mar da Galileia e começou a chover. Então essa chuva aqui, que me deixou toda enrugada, tem uma história, né?
Então, as Bíblias têm histórias. E eu costumo dizer assim, que é muito bom ter no celular, ter no tablet, pela praticidade, mas eu ainda sou pastor do papel, né? Não é porque eu trabalho na CPB, que é uma editora de livros, mas eu acho que o papel ainda tem um significado especial, ele coleta suas lágrimas, você sublinha, você pode levar para qualquer lugar, não tem elementos de distração, não tem notificações aparecendo, é só a Bíblia, né? Eu tenho também no celular, eu tenho também no computador, mas essa aqui, ó, essa tem um carinho especial. Que maravilha, né? É interessante, eu tenho Mateus 14 na minha Bíblia também, a Bíblia que eu uso, estava pregando no auditório aberto e começou a chover e está falando de Jesus andando sobre o mar. Que coisa maravilhosa, né? Então são as histórias bíblicas e aí a gente avançando em nosso estudo, já introduzido, a Bíblia ela é uma prioridade, a leitura da Bíblia é uma prioridade. A gente não se imagina mais, a gente que é pastor, acordar sem tomar o de jejum espiritual, né? Aí o que é que a lição trouxe para nós aí nessa base que ela dá da Bíblia como uma prioridade para a vida cristã? Pastor, atrás aqui 3 itens interessantes, né? Agora, quando você fala de prioridade, é que tem que ser o número 1, né? Uhum. Algumas pessoas me perguntavam quando eu era jovem, mas você passou por uma universidade federal, estudou jornalismo lá, curso de humanas, geralmente são cursos mais ideologizados, né? É meio complicada a coisa lá. Como que eu sobrevivi a esse período? Porque a Bíblia era a minha prioridade. Você podia pegar lá na cabeceira da minha cama, né, na pensão onde eu morei, na República, tinha meus livros da faculdade, as apostilas que eu tinha que ler, mas o que estava em cima de todos eles? A Bíblia. Então isso para mim era inegociável, todos os dias, pastor. Era a chave com que eu fechava a porta à noite, junto com a oração, que é tema da semana que vem, e era a chave que abria a porta da manhã do meu dia, junto com a oração também. Então, se você quer crescer em Cristo, não tem como, não tem o que dizer diferente, a não ser que você precisa tomar tempo para ler a Bíblia. Tem que ser uma prioridade. E, pastor? E a lição, então, trouxe 3 pontos aqui. Vamos no ping-pong? Primeiro aqui, primeiro, eu leio o segundo, você lê o terceiro. Qual o primeiro aí? Peça a Deus que desperte esse desejo em você. Eu quero dar um pequeno testemunho aqui, pastor. Como eu disse, eu não nasci num lar adventista, né? E as minhas leituras, antes de conhecer a palavra de Deus, eram livros de ficção científica, histórias em quadrinhos, eu era viciado nessas Marvel, DC, comics, essas coisas, né? Então eu tinha uns 2.000 gibis lá no meu guarda-roupa e minha mãe ficava desesperada porque não tinha espaço para roupa mais, né? E quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu admito que não foi fácil gostar da leitura. Porque é um texto que exige mais reflexão, é um texto mais denso, não é? Mas eu entendi que era a palavra de Deus, o que eu fiz, pastor? Eu comecei a orar a Deus pedindo um milagre. Senhor, muda meu paladar de leitura. Assim como Deus mudou meu paladar, literalmente falando, que eu deixei de comer coisas que faziam mal, deixei de beber coisas que me faziam mal, Deus também mudou meu paladar de leitura. De modo que há 30 anos já, eu não consigo passar um dia sem ler a Bíblia. Olha que coisa. Então, pastor, é isso aqui, né? Primeiro, peça a Deus que desperte o desejo. O desejo. Né? E Deus faz o milagre. Segundo ponto, entregue seu tempo a Deus. Quando eu também, há 40 anos atrás, um jovem com os meus hábitos, conheci Deus, eu não tinha tempo, trabalhando, estudando. E eu lembro que no meu beliche dormia em cima o Flávio, meu irmão que é pastor também, e a parte de baixo era eu. Coloquei uma lâmpada menos potente na minha cabeceira assim atrás, e ali eu ficava lendo a Bíblia porque eu não conhecia nada da Bíblia. Então a gente tem que procurar o tempo. Nós temos 24 horas, então temos que dar essa prioridade para Deus. E o terceiro ponto? O terceiro ponto é o seguinte: busque a Deus mesmo quando não estiver com vontade, né? Sabe aquela coisa, está com medo, vai com medo mesmo? É tipo isso, né? Está sem vontade? Vá sem vontade mesmo. É uma decisão que você toma, não é esperar ter vontade, né? Então, eu não estou com vontade de orar. Começa orando por esse assunto. Senhor, eu estou sem vontade de orar. Você já começou a orar. Senhor, eu estou sem vontade de ler a Bíblia. Já começou a orar, né? E Deus vai operar o milagre, com certeza, né? Não sei explicar assim, só quem experimenta, mas este livro sagrado tem algo diferente. Pastor, eu como editor tenho que ler muita coisa. Graças a Deus, boas coisas, porque eu trabalho numa editora cristã. Mas a gente lê também jornais, revistas, né? Livros de autores, obviamente, humanos. Nenhum desses tem o poder que esse livro contém. É interessante, você vai nessa mescla de literatura, mas quando você abre um texto bíblico, mesmo que ele esteja sendo citado por alguém, você vê a diferença, mesmo que não tenha aspas. E os melhores livros são aqueles que se baseiam na Bíblia, né? Via de regra. Então, é realmente uma fonte inesgotável, é um tesouro, e mais do que isso, é a palavra de Deus. Ou seja,
A mesma palavra que disse, haja luz para criar, né, o sistema solar, a vida na Terra, é a palavra contida aqui nesse livro. Então, à medida que você vai tendo contato com a Bíblia, você vai ser transformado pelo poder de Deus que contém, né, que está contido no texto sagrado. Então você viu aí, você que está nos acompanhando, 3 passos importantes que já está na tua lição, que você vai compartilhar isso na sua classe se você é professor. Aí tem que se ter também o espaço. Nós falamos de tempo, agora é espaço. É importante que nós formemos uma rotina, não é para isso. E aí a lição é introduzida com o testemunho de Jesus. E coisas importantes que ele fazia. Ele acordava cedo, né? Ainda de madrugada, antes do sol o banhá-lo, ele já estava na presença de Deus. Ele tinha um lugar de silêncio, ele ia para o lugar deserto para não ser interrompido, e ali ele exercia a prática da oração e da conversa com Deus e da palavra de Deus. Né? Isso é maravilhoso. Você tem um lugar também? Tenho, pastor. Tenho. É meu quarto, né? O quarto é a minha biblioteca também, é meu local de comunhão com Deus. E ali eu sempre tomo algum tempo à noite, né, antes de dormir. Alguns até falam assim, né? Ah, mas ontem parece que eu dormi, nem falei amém, mas coisa linda, você dormiu falando com Deus. Não fique preocupado com isso. Nos braços de Deus, eu não lembro se eu falei amém. Não tem problema nenhuma, né? Você dormiu nos braços de Deus. E quando acorda, a primeira coisa que eu faço antes de escovar os dentes, antes de tomar banho, antes de comer, eu vou comer da palavra de Deus. Então, o meu local especial, pastor, ali é no meu quarto. Ali eu tenho meus momentos com Deus. Exatamente. O meu lugar também é no meu quarto. Antigamente era o meu escritório, mas os filhos cresceram, um está vazio. E agora qualquer lugar da casa está tranquilo, né? Porque somente eu e minha esposa estamos ali. Então aí nós temos vantagem. Para você, procure um lugar. De repente sua correria é grande, talvez seja um canto da empresa, um local onde você trabalha, um pé de jaboticaba, um pé de manga, ou um pé de acerola, não sei qual local que você vai encontrar. Né? Ou na garagem, alguns procuram até o banheiro. Dentro do carro, um posto de gasolina. O importante é que você tenha esse momento de conexão com o Senhor, né? E você também pode postar agora para nós aí no chat ao vivo, onde é o seu local? Qual local que você... Alguns têm a sua câmara de oração, né? Tem um tapetezinho, tem uma Bíblia ali. Então, espero que você também faça com Jesus. É importante priorizar bem cedo, faça a sua devoção, porque depois que você molha a mão na água para lavar prato, depois que você pega no celular, acabou. Ou ele é o primeiro, ou ele será o último. E Jesus nos ensinou, então, que ele deveria ter o primeiro lugar. Pastor Osmar, vamos pedir uma coisinha mais para o pessoal do chat ali? Conta para a gente aí no chat qual foi a sua primeira Bíblia, né? Isso. Até estou curioso aqui, quem sabe alguns dos amigos não tenham lido também essa aqui, ó, essa Bíblia aqui grande, ilustrada, né, que era vendida pelo pessoal dos céus, né? Serviço Educacional Lar e Saúde, né? Pelos comportões. Comenta aí no chat para a gente saber qual foi a sua primeira Bíblia, como é que foi essa experiência de começar lendo a palavra de Deus logo cedo, quem sabe na sua vida ou mais tarde, mas enfim, como foi a sua experiência? Uma dúvida também que é recorrente, eu creio que no seu ministério, é no meu, as pessoas sempre perguntam, pastor, como é que a gente pode aprofundar o nosso estudo da palavra, né? Porque nós temos dificuldade e a lição já proveu para a gente aqui, ó, alguns pontos, vamos no ping-pong de novo. Primeiro ponto, não se estuda sem a oração. Nós estamos estudando, não é matemática, não é geometria, não é geografia, é a Bíblia. Então, a oração é essencial no estudo da Bíblia. Humildemente, vá à presença de Deus e diga, Senhor, me oriente. Qual o segundo ponto? Pastor, tem uma sugestão interessante aqui, que inclusive minha mãe, abração para minha mãe, Medina, lá de Criciúma, ela tem feito isso aqui há anos já. Leia e escreva. Minha mãe ela sempre reclamava assim, filho, eu não consigo memorizar os textos, eu quero às vezes falar para alguém, eu não lembro onde é que está na Bíblia. Eu falei, mãe, não se preocupa com isso. Se preocupe em ler, sabe? Entesourar, guardar como um tesouro na sua mente. Porque na hora certa, o Espírito Santo traz a memória. E minha mãe começou a copiar a Bíblia então. E ela já copiou 3 vezes, pastor. Ela quer dar um para cada filho. Nós somos 3, né? Então ela já copiou 3 vezes. Está lá, um monte de cadernos na estante. Ela guarda até as canetas que ela usou. Caixas de canetas que ela consumiu copiando a Bíblia. Olha que bênção, né? Você não precisa ser assim, um copista como a minha mãe, mas a sugestão que eu faço é ter um caderninho do lado. A minha esposa gosta de ler uma Bíblia que vem com colunas laterais. A minha esposa tem essa Bíblia. Hoje eu estava estudando a lição com a Bíblia dela. Minha esposa todo dia lê e escreve ideias. Né? Minha esposa também copia. Ela gosta de desenhar, faz uns desenhos do lado. Isso é muito importante. Você memoriza, você
você reflete sobre o assunto. Pastor, qual é a outra sugestão aí? Compartilhar. Ó, você fica perguntando assim, pastor, eu gostaria de ter um curso de oratória. Sabe qual é o maior curso, melhor curso de oratória? Estudo bíblico. Comece a estudar a Bíblia com alguém que você vai adquirindo conhecimento, vai tendo argumentação, vai decorando palavras. Então, compartilhe o que você estudou. E aí vem agora uma sequência de estudo, porque, por exemplo, a lição está indicando, você pode começar por um livro pequeno, se você quer exaurir todo o conhecimento dele, e vem algumas sugestões de uma estrutura também, né? Aí o primeiro, você ora pedindo ao Espírito Santo que abra a sua mente. Você está ali com um caderno, você está copiando. Segundo, Michel. Escolha um versículo ou um capítulo. Ó, que a gente chama tecnicamente de uma perícope, né? Dali do texto. Um trechinho, pedaço, né? Um texto. 3, copie a mão. Uma vez copiada vale 20 vezes lida. Olha que coisa. E a gente deveria exercer mais. Depois aqui, ó, leia novamente com oração e sublinhe as ideias principais. Eu tenho um hábito que eu desenvolvi a partir do momento que eu comecei a participar do Reavivados por Sua Palavra. Isso já há quase 10 anos. Eu acho que até mais de 10 anos. Eu fiz uma leitura assim, pastor, tentando identificar em cada capítulo uma promessa. E não é que tem? Tem. Você tem 1.189 promessas, pelo menos, né? Eu procurei identificar em cada capítulo o verso principal e uma promessa. E eu tenho lá comigo agora, posso até fazer uma caixinha de promessas minha, porque eu selecionei legal. As promessas de cada capítulo. Que coisa legal. E tenta fazer assim alguma coisa parecida. Sublinhar, quem sabe, uma promessa, sublinhar uma profecia, identificar coisas que você pode cavar ali e anotar e escrever ou sublinhar. Enfim, são formas. Pode escolher tema, pode ser promessa, pode ser bênção, pode ser um desafio, pode ser uma resposta. E você vai sublinhando, pode marcar tudo com cores diferentes de caneta. Anote o que essas ideias revelam para você, né? Aplicação para você. O sexto. E o sexto é ore e reflita sobre o impacto dessas verdades no seu relacionamento com Deus. E você também tem a sétima aí, que é pense em alguém que você quer mandar esse resumo que você fez. E é igual ao que Lucas fez, né? Se você pegar o Evangelho de Lucas, o capítulo 1, você vai ver que o Evangelho de Lucas é uma carta que ele preparou para enviar o amado, excelentíssimo Teófilo. Privilégio Teófilo, hein? Que coisa, é uma carta. Então você pode também se transformar num evangelista. Você pode usar o WhatsApp, pode usar uma rede social e mandar ali, quem sabe, uma foto de um texto sublinhado, manda para a pessoa, diga, olha, pensei em você quando li esse texto, leia na sua Bíblia. Aí tem várias formas de compartilhar o texto sagrado. Exatamente. E nós temos aqui uma parte interessante da lição, que é a bênção em dobro. A bênção em dobro. Né? Que bênção é em dobro que o autor aqui quer trazer para a gente nesse estudo? Você já encontrou aí a resposta? Comenta no chat ao vivo aí. Qual é a bênção em dobro? Michelson, o que é que você entendeu dessa lição aí de quarta-feira? Pastor, eu entendo que em dobro porque quando você compartilha, você abençoa você mesmo e a outra pessoa, né? Então, um dos principais objetivos de conhecermos a palavra de Deus é termos o conteúdo, o conhecimento para poder falar para os outros e passar adiante a bênção. É nesse momento que o verso principal da lição ele se cumpre, né? A minha palavra não voltará vazia. Ah, mas eu dei um estudo bíblico para alguém que não está muito interessado agora. Não tem problema, você está semeando. Na hora certa, essa semente vai germinar pela influência do Espírito Santo. Nossa missão é espalhar a palavra, né? Spread the word, né? Então, leva adiante, conversa com as pessoas, conte para elas. Então, a bênção se torna dupla. Porque você é abençoado quando faz isso e você abençoa aquele que está recebendo. E o verso aqui de Isaías 50, que fala, é a pergunta 4, o que esse texto aqui de Isaías 50, verso 4, nos ensina sobre o relacionamento com Deus e de que forma isso pode nos ajudar a abençoar quem está ao nosso redor. Eu coloquei assim, ele me acorda toda manhã, é o que o texto vai dizer, para escutá-lo, como alguém que está sendo ensinado. Então, ele me ensina e eu passo esse conhecimento em diante. E aí a lição vai responder. O tempo que passamos com Deus estudando sua palavra não apenas fortalece a nossa fé, mas também nos prepara para encorajar outros ao longo do dia. Esse tempo, então, se transforma em uma bênção em dobro. Porque como o propósito para o qual Abraão foi chamado. Bendito serão benditas todas as nações da terra. E o tempo passa muito rápido, né? E chegamos em quinta-feira. Doce mel, doce mel. Quais são as lições que a gente pode tirar aqui da parte de quinta-feira, já nas nossas considerações finais?
Pastor, interessante, né, que a Bíblia compare a própria Bíblia, ela mesma, ao favo de mel, né? Favo de mel, você tem ali nutrição, você tem ali algo agradável ao paladar, né? Você tem algo ali que energiza o corpo, talvez ali fatigado, né? Tem momentos na Bíblia que os soldados estão lá e comem ali um favo de mel e já se sente, né, um carboidrato ali e tudo mais. Então, é uma comparação bastante interessante, né? Porque a Bíblia é doce realmente na nossa vida. Ela adocica a nossa vida, ela torna a vida diferente, especial e nos enche de energia, nos dá força para viver. Então, acho que realmente a metáfora. Existem outras, né? A Bíblia é lâmpada, é luz, é pão, mas também é favo de mel. E é interessante que há uma pergunta introdutória aqui na parte de quinta-feira, que é pense na sobremesa predileta. Sobremesa a gente está querendo cortar porque, né, tem muita coisa. Mas eu que sou do Nordeste, para mim a melhor sobremesa que tem, coco com rapadura. Você já experimentou? Comenta aí no chat ao vivo. Coco com rapadura é saudável, tudo saudável. O coco, rapadura, olha que coisa maravilhosa. E é doce. Então, eu entendo que o que o autor quer trazer para mim, que eu preciso colocar a Bíblia não como aquela coisa ruim do prato. Não sei do que é que você gosta, não sei se você gosta de jiló, de berinjela, eu não sei, aquela coisa que você come logo o prato, né? E guarda sempre aquela coisinha para o final, que você pega assim, né? Aquelas comidas pós-pecado, né? Exatamente. Não sei o que é que você come no final, que você deixa para o final. Então vem a sobremesa. Então a sobremesa é o que eu anseio ter no final. É o gosto que eu quero manter durante a tarde, né, na minha boca. Então a Bíblia precisa ser isso para a gente. Pastor, né? eu sou do Sul, mas eu não troco nada por um pote de açaí. Então, assim, estou almoçando, mas já estou pensando, lá vem o açaí. Então, é isso aí, né? É você ter essa noção de que a Bíblia é a coisa mais deliciosa, é a coisa mais aguardada, mais esperada. É o momento mais especial do dia em que você vai estar em comunhão com Deus, recebendo orientações do livro sagrado. Isso é incomparável, né? Qual lugar a Bíblia ocupa, além da estante, da gaveta, debaixo do braço, no seu coração? Qual a prioridade que você tem dado à palavra de Deus? Esse canal Presente 7, que está sendo compartilhado em outros canais, esse projeto, está aqui para te motivar a isso. Não espere ter vontade para fazer isso, porque o ser humano é carnal e a gente não gosta das coisas espirituais. Vá sem força, sem vontade, mas vá, abra a Bíblia. Se você não tiver coragem de lê-la, deixe Deus falar com você através da impressão que você terá. Eu quero então convidar o pastor Michel, se você, para nós fazermos a oração final. Quero só dar uma última dica. Sabe uma coisa boa que você pode fazer também como uma ferramenta para esse aprofundamento da Bíblia? Leia bons comentários bíblicos. E aqui eu quero indicar um que eu sempre indico lá na minha sala, na CPB, quando eu gravo lá os vídeos do Reavivados por Sua Palavra. Comentário Bíblico Andrews. São 4 volumes, vem num box bonito ali. Que material fantástico, que coisa boa para você expandir o seu conhecimento da palavra. Então, aproveite, né? A lição dessa semana, como nós dissemos, foi muito prática. Dicas de como você cavar no tesouro precioso da palavra. Então, faça isso todos os dias e com certeza você vai ser aproximado, né? Você vai crescer no relacionamento com Deus. Vamos orar? Pai bondoso, nosso Deus, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento especial que nós passamos aqui falando sobre a Tua palavra, sobre as coisas do alto, aqui no Presente 7. Eu te peço agora, Pai, uma bênção especial sobre a vida desse amigo, dessa amiga que nos acompanhou aqui. Nós pedimos a Tua bênção, pedimos mais disposição para ler todos os dias a Tua palavra e também motivação para compartilhá-la. Oro pela vida do pastor Osmar, pela nossa querida Igreja das Mangueiras aqui em Tatuí, e faço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Que bom ter você conosco. Obrigado, Michelson, pela participação tão importante aqui, aos que estão conectados conosco. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá.